Papo Mineiro, hoje, numa prosa de empreendedorismo, com a psicóloga, professora de inglês, terapeuta ocupacional, Hélida Mendonça. Sócia fundadora, aí vocês vão conhecer, vão lembrar quem é, da Fornos de Minas Alimentos S.A., com sua mãe, Dalva, e seu irmão, Helder. Ela, como professora de inglês, fez muitos intercâmbios na Inglaterra, nos Estados Unidos, depois pós-graduada também em marketing. Nos últimos 20 anos, é produtora rural de leite e bezerros de corte. E atualmente está investindo no mercado de ecoturismo e observação da vida silvestre, no bioma da Mata Atlântica, na sua fazenda Iaia. Depois ela vai consertar se eu falei certo. Seja bem-vinda, Hélida. Obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite. Vamos aqui para esse bate-papo gostoso. E também de chapéu. Eu tive que te acompanhar. Lógico, já que você está chapelado, eu também coloquei chapéu. É porque fazendeira, né? Hoje eu andei o dia inteiro. Assim, às vezes eu coloco boné, mas o boné não protege tanto como o chapéu. Né? Chapéu esquenta um pouquinho, né? Nesse tempo que já está esfriando. Mas, que prazer falar com você. Né? Muito obrigada. A gente se conhece há não sei quantos anos, não interessa também. Muitos anos. Muitos anos. Então, é bom recordar algumas coisas para trás. E agora você, nesses novos empreendimentos do turismo, da produção rural. Então, a palavra é sua. Então, vou começar Eu fui criada, meus avós, tanto por parte da minha mãe e do meu pai, criada em fazenda, né? Meu pai era fazendeiro, meus avós, e na realidade eu só nasci em Patos de Minas, eu sou patureba, porque minha mãe, quando estava grávida de mim, o arreio virou, ela estava andando da fazenda do meu avô para a fazenda dos meus pais, o arreio virou, ela caiu de uma égua que ela tinha, que chamava Soberana. E como eu era, né, primeira filha, minha mãe com 18 para 19 anos, então ela foi para Patos para eu nascer. E ainda bem que ela foi, sabe por quê? Eu nasci sentada, nasci de bumbum para a lua, e se minha mãe não tivesse dentro de um hospital naquela época, hoje em dia seria uma cesariana, com certeza. Mas a minha mãe, para você ter ideia, depois que eu nasci, ela ficou uma semana internada. Ficou uma semana no hospital para se recuperar do parto. Então, assim, eu já caí do cavalo antes de nascer, né? E é uma das minhas paixões, assim, eu já caí muitas vezes, depois que eu nasci, eu já quebrei braço, quebrei nariz, mas a minha vida, a minha grande paixão é a natureza, são os animais, né? Então eu fui criada nesse mundo, né? Nadando em córrego, em rio, né? Eu aprendi a nadar, assim, né? Minha mãe jogava a gente na correnteza e a gente saía lá para baixo, né? Eu não sei como. Então, tive uma infância muito feliz, né? Pescando, nadando, e pomar, comendo fruta de pomar, assim, né? A gente não preocupava de lavar, né? Tinha que lavar primeiro, não, pegava, comia e pronto. E depois que a gente mudou, né? Eu vim estudar aqui em Belo Horizonte, não estou em Belo Horizonte, mas eu fui estudar lá né, na casa da minha avó, eu tinha 5 anos. Imagina, eu saí da fazenda lá de João Pinheiro, sou do noroeste de Minas, e minha mãe e meu pai falaram que eu tinha que estudar, né? E a gente não tinha casa na cidade. Então eu fui estudar na capital, com minha avó que morava lá com meus tios, para eles estudarem. E aí eu estudei lá 2 anos no Colégio Imaculada, no Colégio Freira.
E depois minha irmã, abaixo de mim, também tinha que ir para a escola. Aí minha mãe falou, não, mandar duas para casa da avó é muito. E aí meu pai arrumou uma casa lá em João Pinheiro e nós mudamos para João Pinheiro. E era assim, a gente estudava durante a semana e ia para a fazenda final de semana. Depois, minha mãe falou, não, agora a gente precisa de melhorar, mudar e tal. Acabou que eu tinha uns tios que moravam em Belo Horizonte e a gente mudou para Belo Horizonte. Eu tinha 11 anos na época. E quando no ano seguinte, nós mudamos em 72, quando foi em setembro de 73, meu pai teve um acidente de carro e faleceu antes de chegar no hospital, com 37 anos. E a minha mãe ficou com a gente em Belo Horizonte, assim, pra você ter ideia, ela estava estudando também, minha mãe era do lar. Minha mãe era Era excelente. da fazenda, né? Era da fazenda, né? Era. Minha mãe fazia assim, tudo quanto é tipo de doce que você imaginar, de biscoito, né? Costurava, adorava jardim, adorava planta, né? De pomar, essas coisas. Mas ela nunca tinha. Minha mãe não tinha carteira de motorista, não tinha conta no banco, né? Ela era a esposa do Hélio Mendonça. E quando meu pai morreu, ele deixou uma fazenda de 13 mil hectares. E muitos negócios, assim, leasing, eu lembro, coisa de caminhão que ele estava desmatando a parte do cerrado para fazer carvão e gado, e sócio disso e sócio daquilo, porque ele era muito empreendedor. E a minha mãe, com 31 anos e 4 filhos. Eu com 12, minha irmã com 11, o Helder, meu irmão, com 8, e a minha irmã caçula com 4. O que ela fez? Vendeu a fazenda para um grupo de São Paulo, né? Porque como que ela ia cuidar? Meu pai sempre foi fazendeiro a vida inteira. Então, ele parou de estudar, saiu do colégio interno lá de Patrocínio para trabalhar com o pai dele, que era fazendeiro. Então foi uma fase muito sofrida, muito difícil para mim, né? Para minha família, para minha mãe. Meus irmãos, eu acho que eles não entendiam muito porque eles ainda eram muito novos, né? Eu me sentia assim, como se eu tivesse quase a idade dela. Então ela vendeu a fazenda e fez um curso que ela tinha, né? Ela falou assim, bom, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer alguma coisa. E com o que sobrou, né, pagou as dívidas, né, resolveu tudo que tinha para fazer da questão da fazenda dele, e ela começou a trabalhar como corretora de imóveis. E minha mãe trabalhou 14 anos como corretora. Né? Deu conta de criar a gente, de educar todo mundo em colégio particular, em aula de inglês, em aula de natação e de judô. E minha mãe é minha inspiração, né? Assim, ela foi uma guerreira. E foi quando eu falei que eu queria fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha passado essa fase toda muito, muito sofrida, né? Depois da morte do meu pai. Na época ninguém falava de intercâmbio, mas eu fiquei sabendo e eu falei, eu quero, mãe, posso ir, você me ajuda. Era caríssimo, era uma fortuna. E ela fez todo o sacrifício e eu agradeço, né, assim, a vida toda que ela fez, porque quando eu fui, com 16 anos, eu morei na Califórnia, morei numa cidade interior, numa fazenda, que era produtora de leite. A fazenda que eu fui morar eles produziam 12 mil litros de leite por dia. Isso para mim era né? E eu adorava aquele cheiro de fazenda, sabe? Aquele cheiro de esterco, né? De coisa assim, o curral era junto da casa. E quando eu voltei, comecei a dar aula de inglês, né? Comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, né? Minha independência. Eu falo que a vida da gente são feitas de várias independências, né? Eu, para mim, assim, nessa época, minha independência era ter o meu dinheiro para comprar o que eu quisesse, sem ter que pedir, sem ter que explicar, sem ter que falar pode, não pode. Para mim era o máximo.
E aí logo eu entrei na faculdade de psicologia, que era meu sonho, né? E continuei dando aula de inglês até eu me formar. E depois, quando eu me formei, minha mãe me deu de presente. Eu tinha um Fusquinha e ela falou: vou te dar passagem para você conhecer a Europa. Você quer? Eu falei: mãe, lógico, né? E ela me deu a passagem só de ida. Só a ida. E eu fiquei lá, aí fui morar em Londres. Se despachou para a Europa. Aí fui morar na Inglaterra, né? Morei em Londres, o meu emprego lá de nani. Eu fui olhar um neném de 6 semanas. 6 semanas significa 1 mês e meio, né? E né, eu era, né, já estava com diploma de psicóloga, falava inglês fluente, isso me ajudou muito. Mas eu fiquei 1 ano lá. E quando eu voltei, aí eu montei uma clínica, entrei como sócia. Hoje em dia tem muito, né? Mas naquela época estava começando esse formato de clínica multidisciplinar, né? Então tinha fisioterapia, tinha terapia ocupacional, tinha psicologia, tinha dentista. Nós juntamos uma turma e a gente montou essa clínica. E eu comecei a trabalhar com adolescentes. Eu só atendia adolescentes. E isso do tempo que eu formei até eu começar a forno, foram 5 anos. E aí meu irmão, nesse meio tempo, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos também, e voltou de lá apaixonado com comida congelada. Nossa, porque tudo era congelado, né? Tudo era prático, tudo você punha no micro-ondas e pronto e tal. E a minha mãe já fazia pão de queijo para a gente, fazia as bolinhas, colocava no tabuleiro e punha no freezer para congelar. Quando a gente quisesse, né? Era só pegar as bolinhas e colocava para assar. E o Helder falou: Helder, vamos montar um pão de queijo, uma fábrica de pão de queijo com minha mãe. Vamos, Helder. Eu sei minha mãe. Eu falei: Helder, como? Eu não estudei, não sei nada, sou péssima em matemática, sou péssima, detesto número, detesto ter que somar, ter que fazer conta. O que eu vou fazer, Helder? Não preocupa não. Minha mãe cuida da produção, você cuida do administrativo. Eu ainda pensei comigo assim, administrar como, né? Bom, mas então, né? E eu vou cuidando aqui do comercial. Ele tinha uma outra empresa, ele era sócio de uma outra empresa de carro e tal. Você sabe aquela história, assim, tem hora que eu acho que essas coisas, assim, sabe, é de Deus, porque eu falei: meu Deus, eu estudei tanto. A mãe da minha mãe, o dia que eu contei para ela falou assim: minha filha, eu não estou acreditando. Você estudou tanto, ela falou, você fez 2 faculdades, você morou em 2 países, você é professora de inglês, agora você vai largar tudo para vender pão de queijo? Minha avó me perguntou assim, tá, né? Como? Você tem coragem de fazer isso? Eu falei: vó, olhei para ela, falei: vó, o negócio é o seguinte, eu vou experimentar, porque na minha vida eu sempre pensei assim, olha, a gente tem que experimentar, você tem que provar, você tem que tentar para falar que Chegar ao sabor. Chegar no sabor. Não é? Como é que você fala de uma coisa que você não gosta se você não prova, não é? Se você não experimenta. Oi? Sim? Pausou aí? Posso continuar? Pode. Olha o passarinho, o relógio aqui de casa, escuta. Está escutando? É de passarinho. Estou escutando. Aí, vocês, então, era uma receita de sua mãe, o pão de queijo. Então, e todo mundo que ia lá em casa adorava, né? Nossa, esse pão de queijo. A gente comia muito pão de queijo com suco de caju.
né? Com suco de uva, com limonada. Os amigos iam lá para casa e aí a gente, né? Nós começamos ali na Nossa do Carmo, né? Uma lojinha que tem ali no shopping, chama Shopping Sul, né? Começamos ali. E a nossa meta era vender para o Carrefour. Vender para o Carrefour do BH Shopping. E o Carrefour não tinha pão de queijo congelado. Ele só tinha pão de queijo resfriado. Era num baldezinho, assim, eu lembro direitinho. E aí a gente começou, né? O Helder cuidando da área comercial, eu, minha mãe e 3 colaboradoras. Compramos uma Fiorino, eu que entregava, buscava matéria-prima lá no Ceasa, né? E assim, e entramos no Carrefour, nós começamos a empresa em julho de 90, no final do ano, em outubro, a gente conseguiu começar, né, a comercializar. E aí, no ano seguinte, já em 91, a gente já mudou para Contagem, ali para o bairro Kennedy, que é próximo ao Ceasa. E já começamos assim, com um galpão, né? Alugamos um galpão, passamos para 2, para 3, 4, 5, e em 3 anos a gente já estava em 6 galpões. E assim foi a história da Forno, né? Foi uma história muito bacana. Depois a gente construiu. É um case de sucesso e pioneiro, né? E assim, o grande desafio, né? Por isso que a gente não pode ter medo das coisas, né? Porque assim, olha, empresa mineira já tem, né? Assim, a gente, se você comparado com as empresas de São Paulo, né? Disso, daquilo, empresa mineira é aquela coisa que parece que é mineiro não sabe trabalhar, né? Tem um preconceito. Isso aí a gente sabe, né? Tinha, naquela época tinha, hoje em dia eu não sei, acho que não. Né? Hoje Minas é um país, é um estado admirado, né? Pela gastronomia, pela cultura, pela moda, né? Pelas cachaças, pelo turismo, né? Mas há 34 anos atrás, a gente sentia, entendeu? Que tinha uma certa, assim, né? Desconfiança, né? Não sei, né? Assim, o mercado não era muito a nosso favor. Segundo, para piorar, é porque era uma empresa familiar, né? E você imagina, eu, psicóloga, terapeuta profissional, minha mãe fez o curso técnico de contabilidade, né? E era ex-corretora de imóvel. E o Helder, meu irmão, pelo menos ele podia defender a gente que ele fez administração de empresas, né? Mas é o segundo, eu não vou falar preconceito, porque é uma palavra pesada, né? Mas essa coisa assim de, né? Empresa mineira, familiar, ainda por cima, né, a pitadinha, assim, fazendo pão de queijo. Pão de queijo? Todo mundo em Minas, toda mulher, toda dona de casa, qualquer lugar que você fosse, todo mundo fazia pão de queijo, né? Assim, era sempre assim, minha tia faz o melhor pão de queijo, minha avó faz o melhor pão de queijo. Não era assim? Minha mãe faz o melhor pão de queijo. Todo mundo trazia polvilho do interior, queijo, né, da Serra da Canastra, ovo caipira. E a receita da minha mãe era assim, né? E a gente começou a fazer pão de queijo com esses ingredientes, só que congelado e que ia, né, do freezer para o forno. E ficava maravilhoso. Né? A gente quebrou Um paradigma. um paradigma, né? E até para a própria dona de casa que fazia pão de queijo, né? Ela falava assim: não, eu não vou comprar pão de queijo pronto. Mas aí, com o tempo, né, com a qualidade, com a praticidade, com o mundo moderno, que as mulheres estão, né, cada vez mais trabalhando fora. Então, e pão de queijo é um produto trabalhoso para fazer. Você já fez pão de queijo?
Você já viu como é que é a massa? Né? É preguento, Eu também demora. sou de fazenda, também sou de fazenda. Pois Eu é. adoro, eu adoro como é que fala, os petiscos, não, as As iguarias, né? quitandas. As As quitandas. quitandas, isso, as quitandas, adoro as quitandas. Não, minha mãe faz broa de queijo, broa de fubá, né? Biscoito de queijo. E por aí vai, né? Rosca, rosca disso, rosca daquilo, e Nossa. bolo. É assim. Mas então, a Forno foi esse sucesso por 10 anos. E a gente vendeu a Forno de Minas. E foi aí, quando a gente vendeu a Forno, que minha mãe fala que a gente não vendeu, nós fomos comprados, né? Claro. Naquela época, Ela está certa, começou, ela está certa. Foram na comprados. virada, né, na virada do século, né? Começando o século XXI, o mundo começou a globalizar, né? Começou a ter essa assim, a empresa que comprou a Forno de Minas tinha empresas pelo mundo todo, né? Na Ásia, na África, na Europa, nas Américas. E a Forno de Minas entrou nesse, né, nesse bolo. E foi aí que eu e meu marido, né, com esse recurso da venda da Forno, que a gente comprou essa fazenda. E quando a gente veio para cá, nessa região aqui, você tem ideia assim, olha, de Ouro Preto até aqui em casa, era tudo de terra. Não tinha, o pedaço da estrada real que tinha era de terra. É. A energia elétrica aqui, a gente Bom, ficava vamos com falar onde é que você está, né? Santa Rita de Ouro Preto, né? No distrito de Ouro Preto. Estou na divisa. Na realidade, um pedaço da fazenda é Santa Rita e a outra parte é Piranga, né? Região histórica, região histórica. Bem, muito, né? Muita história aqui. E aí, a gente comprou aqui porque nós ficamos apaixonados. O povo pergunta, gente, mas tem parente aqui? Não. Tem conhecido? Não. Mas aqui é um lugar maravilhoso. Aqui é morro, mata e muita água. Tem muita água. Muita nascente, sabe? É um lugar, é único. E a gente queria realmente um lugar assim, sabe? Que a gente fosse ninguém. Não sou filha de ninguém, não tenho nada com ninguém, né? Eu e meu marido, e na época meu filho, mas né, só tinha um filho, tinha 2 anos de idade. Então, esse lugar para a gente aqui é um paraíso, sabe? É um lugar que a gente, né, nós viemos para cá e as pessoas nos receberam muito bem. E desde o início, né, por essa coisa da escola, né, da aula de inglês e tudo, eu comecei a frequentar as escolas rurais daqui, né, para ver o que eu podia fazer, que estava Sim, claro. precisando, que podia ajudar, né? E foi assim que eu fui conhecendo o entorno, né, os outros distritos, né? E a gente está aqui há 24 anos. Bom, mas aí em 2009, nós compramos a Forno de Minas de novo, né? É. E recomeçamos a nossa história abaixo de zero, porque aí a marca, esses 10 anos que a gente ficou longe, a marca, assim, né? Você falava em Forno de Minas, os consumidores falavam assim, não, acabou, né? Pão de queijo é horrível, parece um grude, não tem queijo, né? É. E aí, para piorar, a Forno de Minas quebrou. Quando a gente comprou os ativos, nós compramos a fábrica e a marca. E, na realidade, a gente tinha ficado com laticínios, porque a gente sempre esse laticínios, a gente fundou a Forno em 90 e nós adquirimos um laticínio perto de Pitangui em 95. Então, nesse laticínios, a gente fabricava os queijos, né, todos os produtos, manteiga, mussarela, todos os produtos que a gente precisava nos ingredientes, né? Como ingredientes dos produtos da Forno, a gente mesmo fabricava, né? E a gente era fornecedor dessa empresa, né? Que comprou a Forno de Minas. Então, garoto, começamos tudo de novo.
arregaçamos as mangas e, como diz o povo de Minas, bora pro cerrado, né? Vamos que vamos. É? Nós fizemos uma vez, vamos fazer a segunda. Vamos embora. E aí, nessa época, eu já tinha meus 3 filhos, eu tenho 3 homens, né? Já são adultos, já. Você é a deusa dos homens aí, né? Sou rainha do lar. Rainha do lar, rainha É, da fazenda. da minha casa eu sou mesmo, né? Porque tenho um filho de 26, um de 21, um de 18 e meu marido, É, né? Então, 4 é, homens já mesmo. Mas eu gosto muito, eu me divirto com esse mundo masculino, sabe? Com esse mundo é muito é muito diferente, né, do mundo feminino. Sim. Me adaptei bem. No início eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com esse tanto de homem? E tanto de palavrão, né? E tanto de palavrão, e não sei o quê. Pai, aí eu falei E assim, algum já casou ou não? não, ainda não. Não. Mas sabe o que eu pensava? Eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou passar a vida inteira corrigindo. Como é que eu vou corrigir esses meus filhos? E meu marido sempre foi muito, entendeu? De falar palavrão. Não palavrão de xingar, mas palavras que homens, né? É o universo É de masculino. homens, é normal. Sabe o que eu fazia? Até hoje. Eles falam as coisas e eu morro de rir. Eu falava assim, olha, entre brigar e rir, eu prefiro rir. Eu morro de rir deles, das piadas, dos casos, né, dos futebol, a briga. Aí você imagina, são uns 5. Aí tem o meu caçula é atleticano, os outros são todos cruzeirenses. Nossa. Só tem Então, um inteligente aí. Só tem um é, inteligente aí. Só um que é diz que é, inteligente. né? Diz que é. Mas é bacana isso, né? Que você respeita, né? Você aprende a, né? Realmente, o seu time agora está muito melhor, né? E por aí vai. Então, E né? você Hum, agora, Érica, você que está aí já no ecoturismo, na observação de vida silvestre, você recebe aí na fazenda é, pessoas para visitar, para fazer passear, como é que é? sim. O que aconteceu? Na realidade, nós sempre tivemos gado aqui e gado de leite, né? Sim. E cavalo, porque é minha paixão. E eu gosto de cavalo, é marcha picada. Eu gosto de cavalo que tem uma marcha suave, né? Sempre andei com meus meninos. Os meninos cochilavam comigo andando a cavalo, desde bebê, desde pequenininho. E aí, o que aconteceu? Na pandemia, nós íamos embora para cá. A gente passava o final de semana aqui, meu marido trabalhava aqui durante a semana, né? E eu trabalhava na forno, os meninos na escola, aquela coisa toda assim que estava bem adaptado. Quando começou a pandemia, em março de 2020, que a gente veio para cá, eu falei, meu Deus, como que nós vamos fazer? Né? Aí eu comecei a trabalhar virtualmente, né? Fazendo as reuniões, tudo, né? Online. E às vezes aqui tem um problema sério ainda de energia, então às vezes a gente estava nas reuniões, a energia caía, né? Ficava sem internet, eu tinha que subir um morro que de todo tamanho, lá em cima eu conseguia falar. Mas, e aí, com essa mudança que eu falo, eu tenho um ditado para mim, assim, que há males que vêm para o bem. Sempre, quando acontece alguma coisa ruim, eu falo, isso tem um motivo de acontecer, não é por acaso. E a gente aqui, né, depois a vida foi voltando ao normal, né, aos Sim. poucos, os meninos voltaram para a escola, né, voltei a trabalhar na forno, mas nessa época eu comecei a andar muito, tinha as trilhas a cavalo, eu andava muito a cavalo, né, pelas matas e tal.
E eu comecei a observar que aqui em casa tinha passarinho demais. Falei, gente do céu, onde você vai? Passarinhada, passarinhada. E aí eu comecei a pesquisar e fui, né, fui me inteirando pelos observadores de pássaros, né, que é um mercado fabuloso na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil é um mercado que está começando, né? Sim, Já é um exatamente. mercado. E eu vou falar mais com você. É um público Sim, é. de É um alto público, poder. isso, é um público que viaja porque é um nicho de mercado, né? Assim, o ecoturismo são pessoas que Eu acho que você está muito certa. É um nicho de mercado e é um nicho muito interessante, viu? voltamos, Voltamos. voltamos. Mas você tem razão nisso. É um nicho de mercado muito interessante. Isso. E desde, assim, porque a vida, a gente vai pensando nas coisas, você vai planejando, mas eu falo também que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem um momento de acontecer. Então, eu comecei a abrir mais essas trilhas que eu fazia a cavalo, porque eu percebi que eu tinha que fazer trilha, que não podia ter toco na trilha, né? Tinha que fazer trilha para você andar a pé, né? Tinha que ser uma abertura maior, porque onde eu andava a cavalo era só eu e o cavalo, né? Você passar Não, outro. E com isso eu fui, sabe, fui fazendo as trilhas, fui conhecendo, porque uma coisa é você andar onde é pasto, né? Onde é limpo. E eu fui me embrenhando pela mata dentro, né? Abrindo lugares que eu não conhecia. E com isso eu fui preparando, fui fazendo essas trilhas. Depois nós contratamos uma bióloga e ficamos um ano fazendo levantamento das aves aqui nas 4 estações, porque tem as aves sim, migratórias, né? sim. E depois desse trabalho, aí ela me apresentou, né, um relatório com fotos, o número de aves, né, o que foi visualizado, registrado, gravado. E eu falei, gente, vou investir nesse mercado. E aí contratei uma outra pessoa também, que tem uma agência de turismo focado em ecoturismo. Então, eu estou me preparando, sabe? Estou numa fase assim de início de um novo negócio. Sim. Mas você Né? vai poder receber esse pessoal aí da fazenda? É Sim, seu pensamento é esse ou não? sim, sim. Então você vai ter uma pousada aí. Na realidade, então, ano passado, em setembro, a gente fez um evento aqui, aí convidamos os prefeitos, né, tanto de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, e o de Piranga, que é o Luiz, né, para fazer um almoço, um lançamento da fazenda como um lugar de observação de vida silvestre. Porque, na realidade, por que é vida silvestre? Porque, além de pássaros, você tem os animais, você tem a flora, né? Então, como a gente está na Mata Atlântica, é uma É, região muito rica e muito específica, né? Eu fui criada na região de Cerrado. isso. Aqui não tem as frutas, as árvores do Cerrado, né? Mas tem da Mata Atlântica. E aí a gente fez esse evento, foi muito bacana, né? Secretário de Turismo, secretário de Cultura, tá bom. Foi a primeira etapa. Depois a gente fez um evento para o pessoal de pássaros, da Ecoaves. É uma ONG, né?
que eles vieram passar o final de semana, conheceram as trilhas, conseguiram ver mais pássaros que a gente, que até as biólogas não tinham. O que é bacana disso é porque sempre você vê coisa diferente, né? É infinito, né? Os pássaros migram, então tem época que você vê, né, um tipo, tem outra época que você vai ver outros, né? E agora a gente tem mais 2 etapas, que é para as agências de ecoturismo, né, que estão ligadas a esse negócio, e para a mídia. Mas eu não. A gente, depois que passa dos 60, a gente aprende a respeitar o tempo, né? Claro. É. O Então, tempo do universo. O tempo do universo. sim, né? Então, por exemplo, quando você me convidou para falar com você, para a gente contar a minha vida e tal, eu falava assim, gente, tem que ser aqui na fazenda, né? Porque agora eu estou morando mais aqui do que lá, né? A minha vida agora é mais aqui do que lá. O Então meu foi foco, ótimo. né? Todo o investimento, minha energia, né, está focada aqui. Eu Ótimo. e meu marido, porque meus meninos já não dependem mais, né, tanto da Mas nossa presença. os meninos querem entrar nesse nicho também ou não? Na realidade, eles amam, eles vêm para cá, né, porque eles foram criados aqui. Aqui há história, né, tem história da vida deles. Mas como negócio, eles estão focados nos negócios deles, né? Então, o meu mais velho é economista, trabalha na área financeira. O segundo, que tem 21 anos, faz engenharia de produção e é muito focado em tecnologia, né? Em Sim. equipamento. E o caçula, de 18, vai começar a faculdade agora na área de marketing, comunicação e marketing e tal. Muito bom. Então, eu acho que isso tudo, na realidade, eu penso, é de deixar um legado para eles, sabe? Que Sim. isso aqui seja para eles, para as pessoas, né, que moram, que queiram, né, desfrutar da natureza, que queiram, né, apreciar, né, é um legado que eu acho que é minha raiz, sabe? É de onde eu vim e que nunca saiu de mim. É a minha paixão por fazenda, né, por rio, mata, água, bicho. Então, eu agradeço a Deus todos os dias, sabe? Porque eu estou aqui. E aqui é o lugar que eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Aqui eu estou, Muito bom. Ótimo. né, estou me realizando e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Excelente. Né? Herda, agora nós já passamos até um pouquinho do tempo, mas a prosa Sim. está boa. A prosa está boa. Né? E eu quero ir aí conhecer a fazenda. Já está convidado. Eu Hora que sei, você... quero ir aí. Nós vamos marcar direitinho, porque eu sei que você tem muito bom gosto. Deve ser lindo aí mesmo. Né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão nos assistir. A minha mensagem é que a gente nasce, a gente cresce e a gente aprende a desejar. Eu nem falo de sonho, porque eu acho que o sonho parece que é muito distante. E o desejo, né? O desejo é o querer. O que eu quero? Né? E hoje eu tenho, né, vou fazer 63 anos agora em junho. Eu sempre desejei muito ter uma família, né, ter filhos. E assim, a minha realização como profissional, né, de gerar tantos empregos, sabe, de fazer as pessoas se realizarem. Isso para mim é a minha realização hoje, sabe? É gerar emprego, é continuar gerando emprego, mesmo assim, a gente, né, nós vendemos a Forno de novo, né, ano passado.
Então, mas eu tenho um vínculo, né? Sempre fui diretora de recursos humanos, né? Desde sempre. Então, as minhas grandes paixões, são as pessoas e a natureza. E aqui eu vou poder, né? Vou poder viver, vou poder conhecer pessoas diferentes de vários lugares, de várias regiões, e conviver com a natureza, manter a natureza. Isso, para mim, é uma grande realização. Então, se eu posso deixar uma mensagem, é que as pessoas acreditem, né, no sonho, na vontade delas, que o mundo conspira a favor. Não é? A gente nunca pode desistir. Sim. Nunca, nunca desista. Você pode mudar de ideia, mas desistir nunca. É Claro. isso. Ótimo, viu? E sua mãe, está bem? Minha mãe está ótima. Graças a Deus, tá. Ela mora com você aí? Não, né? Só vai de vez em quando. Não, minha mãe gosta de vir para cá, mas ela tem uma fazenda também lá em Sete Lagoas. A gente tinha um sítio desde a época da forno, e depois a gente vendeu esse sítio, compramos essa fazenda. Então, minha mãe é fazendeirona, faz goiabada, faz queijo, faz doce de leite, tudo é fruta que você imaginar. Que Ela coisa está super boa. bem. Está Coisa super boa feliz, demais. graças a Deus. Ótimo isso, né? Isso é Tá? muito bom. Querida, obrigado mais uma vez. Eu que te Vamos agradeço. marcar que eu vou aí conhecer, vou aí passar um final de semana que eu quero conhecer as trilhas, né? Eu acho que você está escolhendo um nicho muito interessante, muito bom. Então, sucesso mais uma vez. Muito obrigada. Para Viu? todos nós. Obrigada. Claro. Um Um grande grande abraço. abraço para você. Obrigada. Tchau. Então, tivemos aí a história, um pouco da história da Hélida, que coincide com a história um pouco da Fonte de Minas, mas ela tem muito mais coisas, muito mais experiências e sempre já querendo novos desafios. Isso é bom demais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.